O Sermão do Monte, John Wesley. Narração, Pastor Gabriel Sotero. Página 69. Bem-aventurado os pobres de espírito. Quem então são os pobres de espírito? Sem dúvida, para Jesus, os pobres em espírito são os humildes. Os pobres em espírito são os que se conhecem. São os que têm convicção dos próprios pecados. São aqueles a quem Deus concedeu aquele primeiro arrependimento. Isso precisa ser dado antes para que a fé em Jesus possa existir. Aquele que é pobre em espírito não depende de suas posses materiais. Não consegue dizer, sou rico e abastado em bens, de nada careço. O pobre em espírito sabe que é desprezível, pobre, miserável, cego e nu. Tem convicção de que é de fato espiritualmente pobre. Sabe que nele não habita nenhum bem espiritual. Ele diz, nada de bom habita em mim, somente o que é mau e abominável. Possui um profundo senso do pecado repulsivo que o envolve desde o nascimento. Sabe que o pecado recobre sua alma e corrompe totalmente cada poder e faculdade. Ele vê, mais e mais, os maus impulsos que brotam daquela raiz maligna. Tem consciência de seu orgulho e de sua arrogância de espírito. Sabe de sua constante inclinação para pensar de si mesmo mais do que convém. Está convencido de sua vaidade e da sede de estima e honra que vem dos homens. Sabe que possui ódio, inveja, ciúmes, vingança, ira, maldade e amargura. Admite uma inimizade inata contra Deus e contra os homens, que aparece em milhares de formas. Reconhece que ama o mundo em vez de amar a Deus. Confessa a vontade própria, os desejos tolos e nocivos agarrados ao fundo de sua alma. Está ciente de que quanto ofende Deus e os homens com suas palavras. Se não for culpado de palavras profanas, insolentes, mentirosas ou descorteses, é culpado de conversas que não edificam nem glorificam a Deus. Ele sabe que sua fala não tem sido útil na administração da graça aos ouvintes. Ele a corrompeu e, portanto, entristeceu o Espírito Santo de Deus. Seu passado mau agora está sempre à sua vista. Se fosse contar as próprias faltas, seriam mais do que conseguiria expressar. Ele pode tentar enumerar as gotas de chuva, a areia do mar ou os dias da eternidade para contar seus muitos erros. O pobre em espírito tem agora plena consciência de sua culpa. Sabe a punição que merece, sabe que poderia ser punido por sua mente carnal e pela corrupção universal de sua natureza. Entretanto, está muito mais ciente da punição que merece por todos os seus desejos e pensamentos malignos, palavras e ações pecaminosas. Não duvida, nem por um momento, que o menor deles merece a maldição. Acima de tudo, sabe que é culpado de não crer em Jesus. Questiona como escapar de ser punido por ter negligenciado a salvação que está em Jesus. Intuitivamente, ele sabe que aqueles que não creem nas palavras e obras de Jesus já estão condenados. Sabe que foi separado de Deus por essa negligência. A ira de Deus repousa devidamente sobre ele. Como ele pode compensar esse passado? O que oferecer a Deus em troca de sua alma? O que fazer para interromper a vingança divina? Como comparecer à sua presença? Como pagar o que deve? Mesmo que, a partir desse momento, ele prestasse obediência perfeita a cada comando de Deus, isso não emendaria o seu passado. Ele já deve a Deus todo o serviço que consegue prestar, desde agora até o fim da eternidade. Se conseguisse pagar, não haveria como consertar o que deveria ter feito antes. Desse modo, ele se vê totalmente impotente com respeito à expiação de seus pecados passados. É incapaz de consertar as coisas com Deus. Não consegue pagar nenhum resgate pela própria alma. Ele sabe que nem ao menos pode fazer um trato com Deus.
Não consegue prometer que nunca mais pecará em troca do perdão divino. Não consegue concordar em obedecer constantemente a todos os mandamentos de Deus. Sabe que essa condição está acima de sua capacidade. Sabe e sente que não é capaz de obedecer nem mesmo aos mandamentos exteriores de Deus. Está ciente de que não consegue obedecer aos mandamentos exteriores enquanto seu coração permanece em pecado e corrupção. É sábio o suficiente para saber que uma árvore má não pode produzir bons frutos. Sabe também que não consegue limpar o próprio coração e purificar sua personalidade, pois isso é impossível para os homens. Já tentou isso antes e falhou, então está totalmente perdido, até para saber como começar a andar no caminho dos mandamentos de Deus. Ele não sabe como dar um passo no caminho. Rodeado de pecado, dor e medo, e não encontrando nenhuma via de escape, só lhe resta clamar: Deus, salva-me, ou perecerei. A pobreza em espírito, portanto, é um justo senso de pecado interior e exterior. É o reconhecimento da nossa verdadeira culpa e impotência. Esse é o primeiro passo que damos na corrida espiritual à nossa frente. Alguns perverteram isso num orgulho do próprio pecado. Querem que tenhamos orgulho de saber que merecemos a condenação, mas a expressão de Jesus é de natureza inteiramente diferente. Ele nos ensina sobre a nossa carência total, o nosso pecado desnudo e a nossa culpa e miséria desesperadoras. Paulo, a tentar levar os pecadores a Deus, fala de maneira parecida. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Ele diz na carta aos Romanos. Com essa declaração a todos os injustos, Paulo prova que eles estão sob a ira e condenação de Deus. Em seguida mostra que os judeus não eram melhores, estavam sob a mesma condenação. Ele escreveu isso para que todas as desculpas fossem barradas e demonstrou que todo mundo era culpado diante de Deus. Paulo passa a explicar que todos estavam perdidos e eram também culpados. Esse é o propósito claro de todas as expressões seguintes. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Todas essas expressões levam ao mesmo ponto. Visam esconder o orgulho humano. Devem humilhá-lo até o pó, sem ensiná-los a refletir nessa humildade como uma virtude. Devem inspirá-lo como convicção plena e penetrante da própria pecaminosidade, culpa e perdição. Quando se faz isso, lança o pecador despido de tudo, perdido e destruído, na misericórdia de Deus. Assim é que a verdadeira espiritualidade começa exatamente onde termina a moralidade pagã. Começa com a pobreza em espírito e a convicção do pecado. Começa pela renúncia de nós mesmos. Começa com a consciência de que não temos justiça própria. Esse é o primeiríssimo ponto da religião que Jesus ensinou e deixa para trás todas as religiões pagãs. Esse ponto sempre foi escondido dos sábios do mundo. Toda a língua romana, com todos os desenvolvimentos da era agostiniana, não possui uma única palavra para descrever a humildade. E a palavra também não é encontrada em toda a copiosa língua grega até ser inventado por Paulo. Precisamos reconhecer o que os pagãos nem mesmo conseguiam expressar. Precisamos despertar para o fato do nosso pecado. Precisamos tomar conhecimento do nosso verdadeiro estado espiritual. Precisamos saber e reconhecer que somos filhos da desobediência, filhos da ira, tendo vivido nas paixões da nossa carne. Durante toda a vida, viemos colhendo pecado sobre pecado desde que somos capazes de distinguir entre o bem e o mal. Precisamos estar dispostos a nos submeter à mão poderosa de Deus, sabendo que somos culpados de morte eterna.
Para sermos pobres em espírito, precisamos lançar fora, renunciar e abandonar todas as ideias de que algum dia seremos capazes de nos salvar. Precisamos chegar ao conhecimento de que seremos purificados e perdoados pela graça de Deus dada em Jesus. Quando fazemos isso, podemos receber a promessa. Podemos testificar: felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus, portanto, está em nós. Isso é o reino dos céus, ou o reino de Deus. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça é a vida de Deus na alma. É ter a mesma mente que estava em Jesus. É a imagem de Deus estampada no coração. É sermos renovados à semelhança do Deus que nos criou. É a experiência pessoal do amor de Deus. É amar toda a humanidade por amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Essa paz é a paz de Deus. É uma serenidade tranquila da alma. É uma crença maravilhosa em Jesus, que não deixa dúvidas de que somos aceitos por Ele. É uma paz que exclui todo medo, exceto o medo amoroso de ofender a Deus, que nos deu essa graça e esse perdão. Esse reino de Deus interior inclui a alegria no Espírito Santo. O Espírito nos convence interiormente que recebemos a redenção por meio de Jesus. É uma alegria saber que a justiça que estava em Jesus nos foi imputada. É uma alegria saber que todos os pecados do passado estão perdoados e remidos. É uma alegria reconhecer que recebemos nossa herança e somos um com Deus. É uma alegria saber que somos seus filhos e estaremos sempre com Ele. Esse reino dos céus já está aberto para a alma aqui na terra. É a nascente daqueles rios de prazer que fluem de Deus e sua graça. Você que Deus fez ser pobre em espírito é o herdeiro desse reino dos céus. Quando se sentir perdido, saiba que tem direito ao reino dos céus. As promessas e os ensinos graciosos de Jesus são verdadeiros. Esse reino foi adquirido por Ele para você. Está bem perto. Você está na fronteira do céu. Mais um passo e você entrará no reino de justiça, paz e alegria. Você acredita que é totalmente pecador? Olhe para Jesus, que prometeu levar todos os pecados do mundo. Você é totalmente impuro? Veja em Jesus a justiça que Ele prometeu. Você é incapaz de resolver o menor dos seus pecados? Ele tomou todos os pecados sobre si. Basta que você acredite nisto. Todos os seus pecados são perdoados. Você sabe que é totalmente impuro na alma e no corpo. A graça de Deus o purificará e o deixará sem pecado. Tenha a ousadia de crer nisso. Você já não precisa torturar-se na incredulidade. Levanta-te e creia nessas promessas. Então será capaz de dar glória a Deus e gritar em ação de graças no fundo do seu coração. Por intermédio disso, você aprende com Deus a ser humilde no coração. Essa é a humildade verdadeira, genuína e espiritual que flui do senso do amor de Deus. É estar reconciliado com Deus por meio da palavra e da obra de Jesus. A pobreza em espírito, nesse sentido literal, começa onde termina o senso de culpa e da ira de Deus. É um senso contínuo da nossa total dependência para cada bom pensamento, palavra ou ato. A pobreza em espírito nos faz conscientes da nossa total incapacidade de sermos bons, a menos que Deus esteja conosco a cada momento. Inclui uma aversão ao louvor dos homens, sabendo que só a Deus pertence todo louvor. A isso se junta uma vergonha amorosa, uma terna humilhação diante de Deus, até pelos pecados que sabemos que Ele perdoou. Ali permanece uma terna humilhação por causa dos pecados que resistem no nosso coração, apesar de sabermos que não nos trazem mais condenação. Entretanto, a convicção que sentimos desse pecado inato aprofunda-se a cada dia. Quanto mais crescemos na graça, mais ganhamos consciência da perversidade do nosso coração. Quanto mais avançamos no conhecimento e no amor de Deus por meio de Jesus, mais discernimos a nossa alienação dele.
por intermédio das palavras e ações de Jesus, ganhamos consciência da inimizade que reside na nossa mente carnal. Vemos a necessidade de sermos inteiramente renovados na justiça e na santidade. O Sermão do Monte, John Wesley. Narração, Pastor Gabriel Sotero. Se essa leitura edificou a sua vida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Curta nossa página, siga o nosso perfil, se inscreva em nosso canal e deixe seu comentário aqui e que Deus te abençoe, te dê uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus.